1 João capítulo 1, versículos 5 a 10, primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 5 a 10. Primeira João, para quem tiver alguma dificuldade, vai lá para o finzinho da Bíblia e vai voltando Apocalipse, tá? Aí você acha 1 João mais facinho, tá? Bem mais facinho. O texto que nós vamos ler essa noite, ele trata de um assunto que eu acho que está meio em desuso, sabe? Desuso, eu acho que está em desuso, porque, sinceramente falando, eu acho que nós vivemos num período meio caótico da humanidade, sabe? O período não fale nada que as pessoas se ofendem por tudo. Então a gente está vivendo essa fase, que você fala a pessoa, né? E pecado, por exemplo, é uma palavra que caiu em desuso de alguma maneira nas igrejas, porque, enfim, o bacana é falar que Jesus abençoa, não é mesmo? Não que a gente peca. O bacana é falar que Deus tem promessas para a sua vida, não que você está feio na foto com Deus, não é mesmo? Onde já se viu? Eu passo a semana inteira trabalhando, me estourando todo, e vem o cara lá no púlpito falar que eu estou feio na foto com Deus. Pois é, e eu vou ter que falar de pecado, olha só. Mesmo em desuso, mesmo nessas situações desse mundo diferente, nós vamos pensar um pouco sobre isso e sobre confissão, pior ainda, né? Confissão de pecado. Aí, se há algum benefício nisso, não é mesmo? Então, eu acho que confessar pecados é benéfico, e se é benéfico, eu quero, a partir do texto, tentar mostrar por quê. E a palavra de Deus, ela nos diz assim, lá em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eita! Observem bem que o texto que nós lemos, ele nos remete a uma realidade muito simples, a realidade de que nós somos pecadores, tá? Pecadores. O que é um pecador? Pecador é um cara com defeito, tá bem? Um cara com defeito. Eu tenho defeito, você tem defeito, mesmo que você ache que não tenha defeito, você tem defeito. Só de achar que você não tem defeito, você já tem defeito. Chama cegueira esse defeito. Você não vê seus defeitos. Cegueira da mais pura. Entendeu? Cegueira da mais pura. Então você precisa ver seus defeitos para pedir pela misericórdia de Deus para consertar isso aí. E pecado é a realidade desses defeitos. Tá bom? O que a gente precisa às vezes separar é o seguinte, o que é pecado e o que é erro. Nem todo erro é pecado. Tá bom? Nem todo erro é pecado. Mas como assim, pastor? Vamos supor, a pessoa está lá, vai fazer um bolo, que seja um bolo. Ela esquece de colocar fermento. Aí o bolo não cresce. Gastou gás à toa, ficou aquela coisa estranha lá dentro da forma, e a pessoa pergunta, onde foi que eu errei? Lembrei, não pus fermento, por isso ficou desse jeito. Isso é um erro, mas não é pecado. Entendeu? É um erro, mas não é pecado. Não é pecado você ter esquecido isso daí, não é pecado. Ora, não é que é? Pois é. O cara está lá fazendo um serviço e comete um erro ali e fica esquisito, ele tem que consertar aquilo, mas não é pecado. Tá? Não é pecado. Até mesmo uma devolução de troco, né? Errado, a pessoa errou ali, mas ela não pecou, porque às vezes isso vai a mais, às vezes vem a menos, né? Ela é humana, ela é falível, então ela pode contar errado ali naquela hora, entenderam? Isso são erros, mas não é pecado. Mas você pegar e xingar sua mulher é pecado, filho, é errado e é pecado. Entendeu? Você falar aquelas palavras esquisitas para o seu marido,
É errado e é pecado. E pecado é um negócio muito sério quando nós vamos nos deparar com essa realidade. Por quê? Porque o pecado é um negócio que não combina com Deus. Porque Deus é perfeito. E diz o texto que Deus é luz, e não há o que em Deus? Trevas. Por que não há trevas em Deus? Porque Ele é luz. E onde existe luz não é possível existir trevas. O que eu posso dizer para você é que lá fora está escuro, mas aqui dentro está claro. Por que não pode ficar escuro aqui? Porque as luzes estão acesas. Se a gente apagar as luzes, fica tudo escuro. Não tem como residir trevas naquilo que é luz. É impossível, impossível. Então Deus não peca, porque Ele é luz, Ele é perfeito. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca pecou. Por quê? Porque Ele era perfeito, é perfeito e eternamente perfeito. Mas eu não sou não, você também não é não. Aí a gente vai se deparar com essa realidade de que, se você não admite que é, você faz de Deus um mentiroso. Você não está me fazendo mentiroso, entendeu? Você está fazendo de Deus um mentiroso. E se você não entende isso, você é um iludido. E ainda faz de Deus um mentiroso. É uma catástrofe a sua vida, se você não entende essa questão. O nosso problema é que nós aprendemos a substituir palavras. Entendeu? Ou seja, não vamos falar que o cara cometeu pecado, porque pecado é uma palavra feia, pastor. Parece palavrão hoje em dia, não é mesmo? Sabe para o cara, isso é pecado. O cara fala assim, nossa, precisa falar desse jeito? Aí você fala para o cara que ele cometeu um deslize. Rapaz, o sujeito vai lá e rouba o outro, isso chama deslize, isso é pecado. E quando eu era moleque, diriam que é pecado e falta de vergonha na cara. Mas hoje eu não posso falar que a pessoa não tem vergonha na cara. Porque ela te processa, sabia? Porque você falou que ela não tem vergonha na cara. E tanto não tem vergonha na cara que te processou. Pode uma coisa dessa? Mas é pecado. Se tu fez tal coisa, é pecado. Por quê? Porque se a Bíblia diz que é arroz, e você fala que não é, e você teima que não é, e você faz o oposto daquilo que Deus está falando, a Bíblia chama isso de pecado. Tudo aquilo que Deus está te mandando fazer e você faz o oposto, Deus chama isso de pecado. E se chama de pecado, isso te separa de Deus. Porque a Bíblia também diz que todo mundo pecou e por causa disso está sem a presença de Deus. A mesma Bíblia diz que os vossos pecados fazem separação, tiram vocês, separação entre vós e o vosso Deus. Fica Deus de um lado e você de outro por causa do pecado. Então você é pecador, filho. E se você acha que não é, eu sinto muito, eu tenho um texto aqui na Bíblia que está dizendo com todas as letras que, se você diz que não é, você faz de Deus um mentiroso. Aí você vai ter que se explicar com Deus, não comigo. E eu quero ver você ter a pachorra de, no dia em que você estiver na frente de Deus, falar assim para Ele, sou pecador, não. E Ele olhar para a sua cara e falar assim, pó. Você já sabe o que acontece com pó no fogo do inferno? Pó. Não. Passarás a eternidade aprendendo. Não será um curso intensivo. Por quê? Porque se você não admite que você é pecador, quanto mais admitir que você precisa de Deus. Uma coisa desemboca na outra. Simples assim. Mas a gente prefere falar que errou. Né? Não, você não errou, você pecou. Ah, como assim? Poxa, o filho foi lá e desobedeceu o pai e a mãe, tá bem? O pai e a mãe falaram assim, não pode fazer isso não. Aí o filho foi lá e teimou e fez. Aí você abre a Bíblia está dizendo o quê? Vós filhos, sede obedientes aos vossos pais em tudo. Não naquilo que te interessa, em tudo. Em outras palavras, não é negociável. Se a Bíblia está falando que eu não posso desobedecer meus pais e eu desobedeço, o que eu estou fazendo? Estou cometendo pecado. Por que eu estou cometendo pecado? Porque eu estou desobedecendo a palavra de Deus. Como é que eu estou desobedecendo a palavra de Deus? Eu estou desobedecendo meus pais. E quando a Bíblia diz que eu não posso, eu estou fazendo aquilo que é oposto à vontade de Deus. E se eu estou fazendo aquilo que é oposto à vontade de Deus, eu estou desobedecendo meus pais. Porque a Bíblia diz que eu tenho que honrar pai e mãe. E eu vou honrar pai e mãe obedecendo a eles. Simples assim. Então eu pequei. Pequei. Essa é a problemática do texto bíblico. Ele vai me mostrar onde é que eu estou errado. Nosso pastor não pode ficar falando isso que as pessoas ficam ofendidas. Mas eu falo. Eu pouco me importo se as pessoas estão ficando ofendidas, eu falo. E eu falo por uma simples razão. É o que o texto bíblico está dizendo. Não estou falando coisa da minha cabeça. Eu estou falando o que está escrito aqui.
E se eu estou falando que está escrito aqui, aí eu não me importo se as pessoas ficam ofendidas, entendeu? Porque o meu dever é falar. Por quê? Porque Deus me constituiu para falar. Ponto. Ponto. Sabendo que nós tudo estamos no mesmo balaio, lascado, pecador, Deus então, cheio de misericórdia e generosidade, tá? Cheio de misericórdia e generosidade, com esse coração que nós temos propenso ao pecado, resolveu então nos enviar Jesus, seu Filho. E diz o texto bíblico que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não de algum, de todo. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso é uma grande bênção, sem tamanho, porque Deus nos oferece perdão. Olha só, Ele é o ofendido e oferece perdão. Não é um negócio fantástico? Fantástico. Você me ofendeu e eu estou querendo te perdoar. É mesmo, Senhor? É, e tem meu filho Jesus, eu dou o meu jeito. O que eu tenho que fazer, Senhor? Aí vem o texto bíblico, e ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ponto. É aqui que eu quero me deter a maior parte do sermão. Começa com se. Se é uma cláusula que te põe diante de uma opção. É optativa, né? Por quê? Se você fizer isso, se você fizer aquilo. A gente vive muito de si, né? Vive muito de si. Um rapaz uma vez falou assim para mim, que trabalhava comigo, falou assim para mim, rapaz, está vendo aquela moça lá? Eu falei, aquela lá? É. Aquela não muito adotada de beleza? Exato. Namorei ela. É nada. É, ela não era daquele jeito. Não. Se eu tivesse casado com ela, eu estava lascado, né? Pois é. Viu? O se não deixou. Né? O se não deixou. Ou seja, se eu confessar o meu pecado é uma coisa, se eu não confessar é outra. Se, a gente vive de si. Se eu tivesse ido, se não sei o quê, se não sei o quê, se não sei o quê. Ah, se eu tivesse comprado, se eu não tivesse comprado, eu não estava com essa dívida. E por aí adiante. Se você se confessar. Se confessarmos os nossos pecados no plural. Entendam uma coisa. O texto bíblico ele não está falando para você chegar diante de Deus e fazer assim, Senhor, ó Senhor, estou diante do Senhor, eu que sou pó, miserável. Aí, mas aquele monte de adjetivo diminutivo que acaba com você, enquanto pessoa. E você é magnânimo, Senhor, poderoso, cheio de glória. E 15 minutos depois, você chega para ele e fala assim, sei que sou pecador e peço o seu perdão. O texto bíblico não está falando disso daí. O texto bíblico está falando que, se confessarmos os nossos pecados, não é para eu confessar que sou pecador. Isso aí Deus já sabe. E você também. É para você chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu estou aqui agora para fazer uma coisa complicada. O quê? Confessar. Porque confessar é admitir que eu errei. Confessar é condenatório, gente. Confessar é condenatório. Ah, como assim? O moleque vai lá e faz uma arte. Você fala assim, você foi? O menino fala assim, fui não, mãe. Você foi? Fui não, mãe. Por que ele fala que não foi? Porque ele sabe que ele vai levar umas bolachas da mãe dele. Então a gente falava para a mãe que não fomos não. Até apareceu um espírito de porco que derrubava a gente e falava assim, estava lá com a gente sim. Aí você apanhava em dobro porque você mentiu. Não é não? Porque minha mãe não perdoava essas coisas não. Eu já menti para ela falando que não fui. Daí o outro chega lá e fala, aí ela fala, 2 vezes, agora você apanha para valer. E ela, ó em mim. E ela estava certa, ué. Tanto é que eu não suporto mentira. Se eu falar, você foi? Eu não fui, não. E eu descobri que foi, a casa cai. Eu não suporto mentira. Mentira é um negócio que não me desce a garganta. Tá? Porque é errado, uai. A gente não se confessa, irmãos, porque a gente está admitindo diante de Deus que a gente está errado. A gente não se confessa porque a gente está falando para Deus que nós temos a culpa. A gente não admite culpa. O cara vai lá e faz uma cachorrada com a esposa dele. Ele fala assim, mas é que... Ele começa a achar justificativa para o pecado dele.
A minha mulher é isso, a minha mulher é aquilo, ou põe a culpa lá na dita cuja com que ele se envolveu e não sei o quê, mas ele tenta afastar toda a sujeira assim ó, de volta dele, para ele ficar o mais ileso possível. Porque sempre é alguma coisa e não eu. As pessoas, elas não dizem, eu fiz, eu pequei, eu errei agindo de tal maneira. Elas procuram justificar os erros delas. Você já viu a pessoa, e quando erra, ela fala assim, eu sei que errei, eu sei que está errado, e nada, porque ela não muda, ela não se confessa, e tem ainda a cara de pau de dizer que Deus sabe a história de verdade. Deus sabe como é que é o meu coração. Deus sabe, rapaz, você só piora. Por quê? Porque se você não está confessando que você tacou uma pedrinha na janela, quanto mais um negócio sério. É por isso que a gente não abandona pecado, porque a gente não confessa os pecados, porque a gente não admite que está errado. Sinceramente falando, qual foi a última vez que tu pôs o seu joelho no chão e chegou para Deus e falou assim, Senhor, eu pequei fazendo isso. Qual foi a última vez que você nomeou pecado? Aliás, qual foi a última vez que você sentiu pecando? O cara vai lá e discute com uma pessoa, tá? Porque a gente peca um contra o outro, tá bom? A gente peca, a gente ofende um outro, a gente machuca um outro, a gente lasca com a vida um do outro, tá bem. A gente não chega diante de Deus e fala assim, Senhor, me perdoe porque eu falei isso e isso para o meu irmão, eu pensei isso e isso do meu irmão, e a Bíblia diz assim, não matarás, porém, se você der uma xingadinha no seu irmão, você já está ali qualificado para ir para o inferno, e foi Jesus que falou isso lá no Sermão da Montanha, não fui eu. Ele falou, não matarás, mas se você falar para o seu irmão, cretino, que é a tal palavrinha raca, cretino, você já é réu do fogo do inferno. Uma xingadinha. Por quê? Porque você ofendeu a vida do outro, xingando ele. Aí tu fala mal da tua mulher e você não pede perdão para Deus. Você fala mal do teu marido, não pede perdão para Deus. Você fala mal dos seus pais e não pede perdão para Deus. Você fala mal do teu patrão, não pede perdão para Deus. Entendeu o problema? Vai acumulando. Sujeira acumula, gente. Não limpa a sua casa para ver o estado porco que fica lá dentro. E fica. Por quê? Porque sujeira acumula. E quando você entra numa casa toda suja, você quer ir embora. Né? Cheguei, mas é rapidinho. Eu tinha intenção de ficar meia hora, agora só vou ficar 10 minutos, porque vai que me oferece alguma coisa para comer no meio dessa sujeira, como é que foi feito? Não é mesmo? Você sai rapidinho dali, porque você não gosta. Não gosta. E essa é a questão com a gente. A gente não confessa um, depois junta 2, junta 3, junta 4, quando vê, a gente não sente mais nada. Porque o coração da gente já criou aquele monte de coisa por cima e está duro outra vez. Por quê? Por causa de pecado. E o texto diz, se você confessar os seus pecados, no plural, então você tem que nomeá-los. Senhor, estou aqui, eu errei. Errei, Senhor, pequei. Pequei na hora que eu olhei para trás, que a moça passou. Pequei na hora que eu estava lá no computador e mandaram umas mensagens esquisitas. E eu falei, o que tem aqui? Nossa, que moça é essa? E em vez de eu deletar, eu fiquei passando todas elas e revi. Aí depois, Senhor, eu me tranquei lá no banheiro. E fiquei lá também pensando besteira, Senhor. Senhor, me perdoa porque eu não paguei minhas contas, não. Resolvi fazer tal coisa em vez de pagar minhas contas. Estou dando desculpa para pagar e não estou pagando, não, Senhor. Estou sendo desonesto, me perdoe. Senhor, me perdoe porque eu estou fazendo isso. Senhor, me perdoe porque eu estou fazendo aquele outro. Senhor, me perdoe por causa de tal coisa. Me perdoe por isso, me perdoe por aquele outro. É assim que se confessa. Me perdoe porque eu estou carregando uma amargura no meu coração. Me perdoe porque eu estou odiando a pessoa X. Me perdoe porque eu não consigo perdoar fulano. Me perdoe por causa disso, me perdoe por aquilo. Me perdoe porque eu estou sendo negligente e não estou lendo a Bíblia. Me perdoe porque eu não estou orando. Eu acho que se a gente orasse e lesse a Bíblia, a gente confessava com mais facilidade. E me perdoe por isso, me perdoe por aquilo, me perdoe por aquele outro, me perdoe porque eu menti, porque eu falei que estava muito ocupado para ajudar fulano e era mentira, eu não queria ir mesmo. E eu, para falar que eu não queria ir, para ele ficar chateado comigo, eu resolvi mentir, falar que eu estava ocupado. Me perdoe, Senhor. 'Senhor,
Agora, com toda a sinceridade do coração, responda para Deus: qual foi a última vez que você falou essas coisas para Deus? Qual foi a última vez que você falou assim: eu estou errado, porque isso. É disso que o texto está falando, e é isso que a gente não faz. Não está dizendo para você admitir que é pecador, está dizendo para você confessar os seus pecados. E se eu fizer, pastor, aí tem promessa. A gente não gosta de promessa, gente? Olha aí, tem promessa. Que promessa? Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha aí, tem promessa. Você não gosta de promessa? Abraça a promessa na confissão. Promessa é bênção. Você só vai ter a promessa se falar que tu está sujo. Só vai ter a promessa se falar que está mal na fita com Deus. Só vai ter a promessa se tu chegar para ele e falar assim: ó Senhor, estou todo lascado em pecado. Aí ele fala assim: então, já que você está reconhecendo que está feito mesmo, e deixa eu te ajudar a lembrar de umas coisas que parece que você esqueceu. Tem isso, e isso, e isso. Vai confessar também? O Senhor já trouxe a memória, não é mesmo? Então vou. E isso sai do nosso coração de verdade, tá bom? Em arrependimento. Diz o texto, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Fiel e justo. Fiel por quê? Porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então Ele tem que cumprir a palavra dEle. Né? E Deus não é mentiroso, então Ele cumpre. Justo porque Ele faz valer o arrependimento no nosso coração. Então Ele age com justiça no momento que nós mostramos que nós estamos com o nosso coração de fato arrependido diante dEle. E aí Ele nos purifica de toda a injustiça. E toda a injustiça é a consequência do pecado. Qual é a consequência do pecado? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Fiel e justo. Fiel e justo. Ah, pastor, eu quero a promessa, então dá de se confessar. É benéfico, gente, deixa a gente limpo. É benéfico, deixa a gente em comunhão com Deus. É benéfico, é uma briga contra a mentira. A verdade que o texto fala não é Jesus não, tá? A verdade não está em vós, não é Jesus não. Mesmo que Jesus seja a verdade, igual ele afirma, aqui não é Jesus. É o oposto à mentira. Como assim? Se eu estou dizendo isso e aquilo e a verdade não está em mim, é porque a mentira está. E a mentira está porque eu não estou sendo sincero diante de Deus. Se eu estou sendo sincero diante de Deus, não há lugar para mentira, porque eu estou abrindo realmente o meu coração diante de Deus. Como há a verdade nesse sentido da pureza, de eu abrir o meu coração de verdade diante de Deus, Ele então me oferece perdão, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Quer ficar de bem com Deus? Quer andar numa boa com o Senhor? Quer se considerar abençoado? Se confesse. O que eu estou falando para você, em outras palavras, é: admita que está errado. Reconheça seus pecados. Mas como assim, pastor? Porque diz o texto também, tá? Diz o texto também, que se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E você notou que o autor se inclui? Ele coloca tudo assim, nós, ele não fala vocês, fala nós, porque ele está se incluindo nisso. Por quê? Porque ele está falando, se eu também não fizer, eu também estou errado. E isso é bacana, porque ele se inclui, porque é um estado humano. Meu e o seu. Meu e o seu. Quem quer fazer de Deus um mentiroso? Quem é louco de levantar a mão, né? Uma hora dessa. Ninguém vai querer fazer de Deus um mentiroso. Não, se nós amamos ao Senhor. Quero ser sincero diante de Deus, pastor. Número 1. Confesse os seus pecados diante de Deus. Por mínimo, por menor que seja. Diga ao Senhor, eu pequei. Eu pequei. Quer ver um exemplo de pecado bacana que acontece dentro de casa? Tu está lá na cozinha, tá bom? Bonitão lá na cozinha. Você foi lá na cozinha tomar água.
aproveitou e fuçou lá em alguma coisa e comeu. Né? Comeu. E se tinha um negócio lá que você só come já junto com o povo, você comeu e ainda deu uma ajeitada assim para os outros não verem que você mexeu. Tá bom? E aí você vai voltar faceiro para a sala. Tá? Tá voltando, tá? Você está bem no meio do caminho. A sua mulher fala assim para você: traz um copo d'água para mim. Você para. Engole. E fala: claro, amor. E vira. A criatura tem 2 pernas. Está saudável. Por que não levanta e vem buscar? Pai. Quer que mistura? Ah, é bom. Aqui, amor. Aí ela toma água. Obrigado, te amo, também te amo. Porque você tem que levar de volta, né? Ela não vai sair dali. E ai de um filho se gritar: pai, eu também quero. Aí o negócio fica feio. Passou a mão, eu pego, rapaz. Mas aí já é demais também, não é não? Me fazendo de palhaço, vai ficar indo e voltando, viu? Pecamos. Pecou na hora que virou para trás e foi buscar a água com aquele coração do tipo assim: vou até colocar mais água da torneira do que da geladeira. Que ela vai falar: está quente, aí ela busca da próxima vez. Mas a gente não pede perdão para Deus não, né? Pede perdão para Deus não. Mas é pecado. Por que é pecado, pastor? Porque a Bíblia diz assim, que o Filho do Homem veio para servir, e não para ser servido. Então, se eu sou discípulo de Jesus, eu volto e pego a água, porque é o que Jesus faria. Eu sou discípulo. E o discípulo faz o que o mestre faz. E o bom mestre voltaria e pegaria a água. E para ser sincero, ele pegaria da melhor água. E esse mesmo mestre, ele nos ensina que se a gente vai ser feliz se a gente servir o outro. Esse mesmo mestre nos ensina que é melhor dar do que receber. Então a gente, quando vai pegar água e faz esse tipo de coisa, a gente pede perdão. Porque nós pecamos contra o Senhor. Porque nós não servimos com alegria. Viu? Não é difícil identificar pecado. Só precisa ter comunhão com Deus para saber quando pecou. Qual foi a última vez que você se confessou? Qual foi a última vez que você se pôs diante do Senhor e nomeou os seus erros? Qual foi a última vez que você pediu a misericórdia de Deus porque você pecou? Passamos semanas sem pedir perdão a Deus. E quando pedimos, Senhor, perdoa todos os nossos pecados, sem dizer sequer qual foi. Não dizer qual foi é não assumir a culpa. Quem não assume a culpa não tem perdão, porque não existe arrependimento se não há confissão. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Queremos o perdão? Tenhamos a coragem de assumirmos que estamos errados. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor, para pedir, ó Deus, a Ti perdão. Perdão, ó Deus amado, por não assumirmos os nossos pecados diante do Senhor. Pedir perdão a Ti, ó Deus, por não confessarmos os nossos pecados. Pedirmos perdão a Ti, ó Deus, porque esses pecados fazem separação entre nós e o Senhor.
maculam a nossa comunhão contigo, ó Pai. E eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, trabalha o nosso coração, opera na nossa vida, para que, ó Deus, na sua graça e no seu poder, ó Deus bendito, dia após dia, Senhor meu Deus, quando pecarmos, nós possamos de fato, Senhor meu Deus, clamarmos por tua misericórdia, confessarmos os nossos pecados, para obtermos o perdão, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Por isso, quebranta o nosso coração, ó Pai. Não permita, Senhor meu Deus, que tenhamos um coração duro, Senhor meu Deus, mas sim um coração quebrantado, um coração que se rende, um coração, ó Deus amado, que se curva, que se dobra diante da sua grandeza e que reconhece, Senhor meu Deus, o nosso estado, ó Pai. Pois, ó Deus, só podemos, ó Deus, ser santificados mediante a ação do Teu Espírito. Que nós possamos dar espaço a esse Espírito maravilhoso, ó Pai, para cuidar de nós, tirar, ó Deus amado, aquilo, Senhor meu Deus, que nos impede de ver onde estamos errando, para que de fato haja disposição em nós para caminharmos na direção da mudança, Pai. Mudança promovida pela ação misericordiosa do Senhor em nossa vida. Eu rogo a Ti, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, pois nós queremos muito, ó Pai, sermos purificados de toda a injustiça, e longe de nós, ó Deus, fazer do Senhor um mentiroso. Ó Deus, abre os nossos olhos para a realidade do Senhor, abre os nossos olhos para a Tua palavra, para que nós sejamos uma bênção em Suas mãos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.